eu gostaria de falar com vocês a respeito dos temperamentos. Vamos conhecer um pouquinho de como cada um deles funciona e assim nós poderemos desenvolver um melhor relacionamento conosco e também com o nosso próximo. Mas vocês sabem responder o que é temperamento? Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele afirmava que a enfermidade e a personalidade humana dependia do equilíbrio ou desequilíbrio de 4 humores. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Ou seja, a individualidade pessoal e social de cada indivíduo. O caráter é a soma dos nossos hábitos, virtudes e vícios. Ele está ligado com as consequências das experiências que vivemos e que influenciam em nossa maneira de ser. E o temperamento, ele é a base emocional da personalidade. Tem a ver com a maneira primária, mais instintiva de agir. Hipócrates descreveu 4 tipos de temperamentos, que são eles: o melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo. Alguns estudiosos dizem que o colérico significa explosivo, temperamental, agressivo, enquanto que o sanguíneo é alegre, despreocupado, animado, esperançoso. Já o melancólico, ele é triste, desanimado, meditativo, pensativo. E o fleumático é apático, formal e perfeccionista. Deu para vocês identificar aí qual seria o temperamento de vocês? Se não, logo vocês vão conseguir, que nós já iremos falar um pouquinho a respeito de cada um, as suas qualidades e o que pode ser melhorado em cada temperamento. Vamos começar então falando do tipo sanguíneo. O sanguíneo, ele é uma pessoa extrovertida, otimista, gosta de falar, ele é alegre, divertido, reage rápido às coisas que estão ao seu redor. Os sanguíneos, eles são bons atores, recepcionistas, vendedores, eles se dão muito bem assim com qualquer função que está relacionada a lidar com o público em geral. Ele tem carisma, atrai as pessoas ao seu redor, conta boas histórias. Em uma reunião ou festa, por exemplo, vai ser muito fácil vocês identificarem um sanguíneo, porque ele já chega avisando. Ele conversa com todos, conta piada, mas por outro lado, como ele é um bom contador de história, ele não liga muito para contar a realidade dos fatos. Ele se atenta mais a deixar a história emocionante, chamar a atenção do seu ouvinte. Então, às vezes, ele pode exagerar um pouco ali nos fatos, nas coisas que ele está passando, ou até mesmo mentir a respeito. Não que isso seja intencional dele. O importante para o sanguíneo é estar interagindo. Aparentemente, o sanguíneo ele não se preocupa com as coisas que são consideradas importantes para os outros. Ele pensa somente no hoje. Então, se, por exemplo, ele tem um dinheiro hoje, ele não vai pensar, pode ser que amanhã aconteça um imprevisto, pode ser que eu precise desse dinheiro para alguma coisa. Não. Ele vai pegar aquele dinheiro e ele vai fazer o que ele quiser. Se a gente tem esse dinheiro hoje, então vamos gastá-lo. Mas ele não pensa nas consequências e no que possa acontecer no outro dia. O sanguíneo, ele tem dificuldade de progredir em sua vida espiritual, profissional e familiar, pois ele é muito disperso. Sua capacidade de concentração é influenciada pelo tempo, se está chovendo, se está fazendo sol, se ele está com fome ou não está com fome. Então, tudo isso influencia na concentração dele. E por ser uma pessoa muito dispersa, às vezes ele é até confundido com pessoas com TDAH, por conta apenas do seu temperamento. O sanguíneo, ele é propenso a cair em 2 vícios
que são dominantes aí para as características do seu temperamento, que é a luxúria e a gula. Ele cede muito rápido aos outros. Então, se uma pessoa fala, vamos ali comigo, ele tem um compromisso naquele momento, mas a pessoa fala, não, por favor, ele já tá indo. Ele é atraído com muita facilidade para as coisas que chamam a atenção dele, que são bonitas, que tem brilho. Quando eu falo em relação à gula, não quer dizer somente de comida que eu estou falando. Quer dizer que o sanguíneo, ele quer absorver tudo para si. Ele quer pegar mais coisas do que ele precisa, o que ele consegue administrar. Então, por exemplo, ele está ali no seu trabalho e o seu chefe fala, quem poderia ir ali buscar um chá para mim? Ele está lá fazendo uma tarefa que ele precisa concluir logo. Não, eu vou lá. E daqui a pouco outro fala, poxa, fulano, você poderia me levar ali? Eu levo sim, com certeza. E com isso, o que acontece? Ele vai acumulando tarefas ao seu redor que ele não vai conseguir dar conta de tudo. Então, ele vai acabar deixando alguma coisa para trás. Com isso, ele acaba sendo uma pessoa não muito digna de confiança. Então, algumas coisas que precisam ser melhoradas no sanguíneo é ele ser mais digno de confiança, ser mais formal, ter mais autodisciplina, ser mais humilde. Ele precisa também vencer a sensualidade e a inconstância. Ele precisa fazer um plano de vida, um exame de consciência. Precisa definir ao acordar como que vai ser o seu dia. Ele pode, por exemplo, pegar uma agenda e fazer ali as anotações do seu dia, como que vai ser. Hoje eu tenho isso e isso para fazer. Para que ele não acabe se perdendo ali no meio do dia e deixando as coisas para trás e virando uma bagunça no final do dia, não ter conseguido fazer o que ele realmente precisava fazer. Ele também precisa ter uma vida espiritual ativa. Colocar Deus na frente de tudo que ele for fazer. E quando eu digo ele, não é no sentido de só o homem, mas pode ser uma mulher também, do tipo sanguínea. Então, em relação ao temperamento, não é somente o homem, a mulher também. Pode ser tanto uma mulher quanto um homem do tipo sanguíneo.